Bom, na verdade eu falei que tinha surpresa no meio do bloco, até para te segurar por aí, porque os nossos anunciantes precisam ganhar dinheiro também, né? Vocês não viram absolutamente nada, até porque não tinha mesmo. A surpresa é a volta aqui do programa. O Cruzeiro embarcou. Em primeiro lugar, deixa eu dar boa tarde pro grande Ramalho. Tudo bem, Ramalho? Ótimo. Tá feliz? Feliz sempre. Babinha feita, um abraço né? Pessoal de casa. Segunda-feira tem bacana. que, né, quebrou o nosso movimento. Quebrou o nosso movimento, né, Cadu? Não, mas estava num nível que não tinha condição, não. Olha aqui, o Cruzeiro embarcou ontem para Montevidéu e, aliás, enfrenta o Defensor pela terceira rodada na fase de grupos da Libertadores. Uma vitória pode colocar o Cruzeiro na liderança isolada do grupo 5. Quem foi e acompanhou a saída do Cruzeiro, o embarque do Cruzeiro, foi a grande Gisele Ramos, a minha irmã. Roda aí. Na lista, 19 jogadores devidamente uniformizados e cheios de expectativa. Expectativa aí para essa viagem? Boa, muito boa. O apressado Dagoberto foi poupado na última partida do Campeonato Mineiro e por isso a ansiedade para embarcar no voo para Montevidéu, onde o Cruzeiro enfrenta o Defensor pela Copa Libertadores. E agora um jogo difícil aí para poder tentar aí conseguir 3 pontos lá fora, que vai ser muito importante. No grupo do Cruzeiro tá tudo embolado. Todo mundo com 3 pontos, de olho na liderança. Na Libertadores não tem jogo fácil. E os jogadores que embarcaram para Montevidéu já sabem as principais dificuldades que vão enfrentar por lá. Catimba, né? E uma pressão normal de quem joga dentro de casa. Mas a gente sabe como conter, então é chegar lá, fazer o nosso melhor e conseguir a vitória. Dizem que o campo lá é apertadinho lá, né? O time deles em Catimbento, mas acho que a gente tem tudo para conseguir os 3 pontos. Vamos se dedicar isso ao máximo para esse jogo. E para vencer todos os obstáculos, Marcelo Oliveira aposta na principal arma do time, a bola aérea. Ponto forte, o nosso time aumentou a estatura ainda mais do que foi ano passado. Então vamos aproveitar isso da melhor forma. Rapaziada, tudo de paladora aí, que moral. Cadu, todo mundo usando óculos que nem o seu, hein? Rapaz. Ídolo, fazendo moda, hein? Fazendo moda, hein, ídolo? Vamos lá. Cadu, aproveita para falar, então. Aliás, negócio de defensor, dá mesmo, tá tudo igual. A Dimara fala defensora, a Gisele também. O Ramalho fala defensor, eu falei defensor. Muda alguma coisa, a gente mudar o nome, o futebol muda também, Cadu? Boa tarde, Cadu. O time é o mesmo. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. É para falar de quê? Do defensor, da pronúncia ou do jogo de sábado? Vamos falar primeiro sobre o embarque. Daqui a pouco nós temos, inclusive, os melhores lances da vitória do Cruzeiro para cima do Tupi, mas especificamente desse jogo da Libertadores, Cruzeiro que viajou, o embarque, então, e a cobertura da nossa Band. Não, o jogo complicado porque é fora de casa, Libertadores, agora a torcida do Cruzeiro segue tranquila porque o time está num momento espetacular. A gente vai até abordar daqui a pouco, o Diogo Ramalho trouxe aqui o tema que para mim é um dos principais para a gente tratar hoje, que é a questão do Lucas Silva, que misteriosamente ali não está no time titular, mais ao que parece, né? Porque às vezes fica um pouco confuso de saber quem que está no time principal, porque o Cruzeiro faz um rodízio até muito bem realizado. Agora, confirmada a saída dele dos jogos mais importantes, de Libertadores, quando entra verdadeiramente o time principal, eu discordo do Marcelo. Acho que o Lucas Silva tem um toque diferente, um passe refinado, lançamento longo, chute fora da área, aquela história que a gente já está acostumado a dizer aqui, e ele combina mais com o Newton ou com o próprio Rodrigo Souza. Acho que essa mescla de um volante mais pesado, mais forte, que chega carregando a bola e o outro mais de passe, mais de pensar o jogo, é o ideal e não os dois juntos, Rodrigo Souza e Newton, que tem um estilo parecido. E por mais que o Rodrigo Souza seja uma grata surpresa e esteja jogando bem, eu manteria a dupla do ano passado, ainda daria um voto de confiança, mesmo que o Newton ainda não tenha recuperado o seu futebol espetacular do ano passado. Agora, com relação ao jogo, independentemente dessa opção, Cruzeiro, para mim, é favorito, mesmo jogando fora de casa, e tem que buscar a vitória. Não tem essa de administrar, procurar o empate para fazer os pontos só em casa, não. Ô, Dimar, você acha que a vitória do Cruzeiro e a goleada que aplicou sobre a Universidade do Chile muda o jeito do adversário jogar daqui para frente?
não vai encarar com tanto ímpeto, não vai se abrir tanto, porque sabe que vai pegar um time extremamente rápido, um time ofensivamente muito bem. Os números mostram isso, Dimara. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. O Marcelo não acredita nisso, Everton. O Marcelo acha e falou isso claramente, que o Defensor é um time muito competitivo. Me chama muita atenção essa palavra competitivo, porque essa é a palavra da Libertadores. Sim. A Libertadores é essa, é a competitividade que faz a diferença. E mais, é um time que trabalha muito a questão das bolas aéreas. Essa é a preocupação do Marcelo, e aí entra a história do próprio Lucas Silva e do Rodrigo, que é a questão deles terem essa facilidade. O Cruzeiro ainda não levou gols de bola aérea nessa temporada. Acho que os 5 gols que o Fábio levou foram todos de dentro da pequena área. Então, ele não levou gols. E ele quer manter essa história. E essa competitividade do Defensor fica mais forte ainda quando você vai jogar no estádio dele, porque o Cruzeiro não vai jogar no Estádio Nacional, que seria o foco, vai jogar no estádio dele, que tem 18 mil pessoas aqui, cabe, deve vender 16 mil ingressos, ou seja, super caldeirão. Né? O Cruzeiro vai estar ali pressionado. Então, a preocupação defensiva do Marcelo nesse momento é, não sei se o Cruzeiro vai ser esse Cruzeiro muito para frente, que aí entra a questão do Lucas Silva, que o Lucas Silva é quem leva esse time para frente. Então, talvez seja essa a preocupação maior do Marcelo. Ô, Ramalho, você tá doido para falar aí? Só porque você já pode emendar, inclusive. O mérito é dele. Você já pode, inclusive, emendar sobre a questão do Lucas Silva. Não é? Porque eu também, assim como o Cadu disse, não mexeria nessa dupla de volantes. Eu não vejo no Rodrigo Souza, eu vejo no Rodrigo Souza um jogador aplicado, faz exatamente o que o Marcelo pede para fazer, ponto. Mas tem suas limitações. Newton e Lucas Silva se deram muito bem ano passado, não acho que seja a hora de mexer. E se tiver que mexer, eu também não tiraria o Lucas Silva. E aí, Ramalho? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, pessoal de casa. Exatamente. Minha dupla é Lucas Silva e Newton. Mas eu vou além. Que não é o Lucas Não, mas Silva. eu vou dizer por que eu já estou achando que o Lucas está barrado. E eu vou além. Eu acho que volante é o Lucas Silva e mais um. Aí, independentemente se o Newton, se o Rodrigo Souza, sair o Newton exatamente, do que ele. o Lucas não pode sair. Ele vem armando mais as jogadas que o próprio Everton Ribeiro na temporada. Ele ajuda demais, velho. Entendeu? Então, não é um jogador que, na minha opinião, tem que sair agora. Agora, por que eu acho que ele se tornou reserva? Desde a partida contra a Universidade de Chile, no Mineirão, partida, inclusive, que o Lucas não desenvolveu o futebol que ele está acostumado, não foi mal, mas não foi aquele Lucas Silva que a gente conhece, ele não foi mais titular. O Marcelo mesclou, depois colocou time reserva, depois time completamente titular, e o Lucas Silva continuou no banco. Então, hoje vai ser a prova real de que o Lucas está ou não barrado. Se não estiver entre os titulares, para mim, é reserva do Marcelo hoje, e aí, lamentavelmente, porque eu também não concordo, não. Mas hoje que a gente vai observar isso, eu acredito que o Lucas Silva não comece no time titular. Só a respeito da bola aérea, contra o Real Garcilaso aconteceu. Aquele lance que o Fábio saiu mal, foi de uma bola parada e aconteceu o gol. Que é uma preocupação do Marcelo. Brasil, eu acho que o tema principal, o jogo do Cruzeiro muito importante amanhã e tal, mas o tema principal é esse mesmo. Essa dúvida, né, se ele vai mexer nesse meio campo. Você acha que deveria e o Rodrigo Souza, de repente, poderia jogar exatamente pela preocupação na bola aérea, Brasil? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, grande abraço a todos. Eu me preocupo que o Defensor é um time de muita bola aérea, já o Defensor é um time de muita raça. Se os dois jogarem juntos, é complicado. Boa, Brasil, então tem essa preocupação aí. Adorei. Mas a questão é o seguinte, eu concordo com o que o Ramalho falou, que a situação do Lucas Silva, ele para mim é titular. Só que eu entendo também perfeitamente o Marcelo Oliveira. Por quê? É um time de muita raça, um time de muita força, principalmente marcação. A força, marcação, um time que chega junto, historicamente. Isso não é eufemismo para time ruim, não? Quando o time é meio ruim. Não, o time é muito bom. Aquela mulher, ela é gata, não, ela é gente boa. Não, aí é outra história. Mas eu entendo até que não, porque tem time que é limitado tecnicamente, mas a raça suplanta essa deficiência, ele consegue jogar bem. Mas dentro de casa, no estádio acanhado, 16, 18 mil torcedores, e um time que chega junto, que morde, Libertadores, ela tem essa característica de chegar, de ser muito contato físico, muito forte. Eu entendo perfeitamente a intenção do Marcelo, de colocar 2 volantes mais fortes, 2 volantes mais de uma reposição melhor, 2 volantes que marcam mais, que chegam junto. Para quê? Para privilegiar a sua força ofensiva. Claro. Porque ele tem aqueles jogadores ali na frente que fazem a diferença, e aí um Goulart fazendo um pouco mais essa ligação, conseguindo, talvez até de passes mais longos, uma troca, uma inversão com o Everton Ribeiro. Então eu entendo que nesta circunstância, nesse campo acanhado, desse time que vai vir mordendo pra caramba, de muito contato e muita pegada,
eu entendo perfeitamente o que o Marcelo está fazendo. Aí aqui tá, hoje é justificável porque é o jogo X. Fora disso, eu acho que é o Lucas Silva vem acontecendo desde o jogo da Mas a Universidade, gente tem eu que acho que vai aprender. Mas ele teve outras oportunidades e o Rodrigo Souza foi bem. Claro, tem que aprender que às vezes. Bem, mas não a ponto de merecer titularidade. Mas o que eu digo é o seguinte, ele está mudando em função do jogo. Em outras situações, o menino foi bem. Pô, eu já conheço, ele pro Marcelo, eu já conheço o Lucas Silva. Deixa eu conhecer mais o Rodrigo para ver se ele consegue firmar. Você gostou? Não, faz essa cara de novo aí. Faz. Não, eu não vou fazer, porque eu vou ficar comprometido. Faz a sua cara sobre o Rodrigo. Tô entendendo. Agora, vocês não acham que o futebol tá com essa mania chata de altura, não? Assim, jogador tem que ter altura. Não, eu discordo. É muito mais. Você tem que preocupar mais com o posicionamento do jogador. A gente estava falando do Dedé. Você vai ter que entrar na base, porque isso já vem lá de trás. Mas o Marcelo falou que foi em posicionamento, não foi em altura. Tanto que quando ele fala especificamente sobre o Rodrigo Souza, sobre o Rodrigo e a presença do Nilton, ele fala de posicionamento, de marcação. E outra coisa, a bola aérea, pelo lado do Cruzeiro, ela funciona totalmente. Então, tudo tem... O Dedé tá aí, o exemplo maior que o Dedé. Então, ela funciona. Alta, isso que funciona nesse momento. Tanto é verdade que eles vão treinar no estádio, queriam treinar no mesmo horário do jogo para ver até a iluminação na questão da bola aérea. Porque esse é o forte do Cruzeiro. E aí eu concordo quando você vira e fala, não a raça, mas quando o forte dele é só o jogo aéreo, porque ele tem a deficiência. Entendeu? Ele não tem muita outra alternativa. Aí eu concordo. Agora, com relação à raça, não. Às vezes ele suplanta a técnica. Mas quando a principal jogada e a única jogada é essa, acabou. Olha aqui, você que é de Minas Gerais e tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro zerinho, a partir de R$ 407 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 14 por dia com toda a linha Chevrolet, com garantia de fábrica. E é só com o Brasil, ninguém faz igual. Tá com dúvida? Ligue agora e consulte pelo 3003-4443. Tava com saudade, hein? Olha que moleza. Você que vai comprar hoje, vai concorrer a prêmios de R$ 25 mil toda semana até o final do seu plano. Então você ainda está esperando? Imagina você aí, de carro novo, gastando menos de gastando menos de R$ 14 por dia. Você não vai perder essa oportunidade, vai. É só ligar então, 3003-4443. Seu Chevrolet, por parcelas de R$ 407, é só no Brasil. Você depende do carro para trabalhar? Então a GM tem as melhores opções de carros para você, com conforto, economia e baixo custo de manutenção. E se você tem CNPJ, as condições são ainda melhores. Já ligou? Tempo é dinheiro, amigo. 3003-4443. Você não deixe o seu sonho para depois. Você vai começar o ano bem, conquistando o seu carro zero agora. Com quem eu compro, eu confio, consórcio nacional. É Chevrolet, é um Brasil. Só que você tem que ligar agora. Não perca tempo e realize o sonho do seu carro. 3003-4443. É Chevrolet, é um Brasil, Zil. E no sábado, o Cruzeiro foi a campo com time misto. O adversário foi o Tupi, jogo duro, né, que chegou até a assustar. Mas no fim, o time de Marcelo Oliveira levou a melhor e garantiu a primeira colocação geral no Campeonato Mineiro com uma rodada de antecedência. Veja aí. O Cruzeiro entrou em campo com um time mistão quente, 6 titulares, 5 reservas. O Tupi também poupou jogadores. E apesar da chuva, o jogo até que deu um calor. O Cruzeiro começou apostando nos chutes de fora da área. No duelo entre Luan e Jordan, olha a rima, o goleiro do Carijó levou a melhor 2 vezes. Nessa história de arriscar de longe, quem teve sorte foi o Tupi. Toledo bateu falta. A bola desviou em Rodrigo Souza e tirou o Fábio da jogada. A Raposa então resolveu usar a cabeça, literalmente. Everton Ribeiro descolou um baita lançamento para o Luan. O lateral atacante cruzou na medida com açúcar, para Marcelo Moreno fazer o que sabe de melhor. E na onda do time bom de cabeça, o Cruzeiro explorou demais a bola alta no segundo tempo. Depois do escanteio, Dedé quase marcou. Agora uma falta. Everton Ribeiro na bola, Dedé e Léo fez o gol. O juizão anulou. O Cruzeiro insistiu. Outra falta. Outra vez Everton Ribeiro cobrou. Dessa vez Dedé mandou direto para a rede. De cabeça. 2-1. Léo poderia ter feito o terceiro e seria o terceiro de cabeça. Placar final Cruzeiro 2, Tupi 1. A
vitória para cima do Tupi garante ao Cruzeiro a melhor campanha da fase de classificação com uma rodada de antecedência. Com isso, o time terá vantagem nas fases semifinal e final, podendo ter 2 empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. Todo o esforço feito na primeira fase, né, para adquirir essa vantagem é válida. Nós temos a possibilidade de fazer o segundo jogo em casa, com a vantagem de fazer 2 resultados iguais. Então a gente tem que fazer jus a essa vantagem aí para a gente poder ir para a final e, se Deus quiser, aí, ser campeão esse ano e não deixar escapar como o ano passado. Muito bem, o Ceará que vem muito bem, aliás, na lateral direita. Cadu, por que o Cruzeiro teve tanta dificuldade para vencer o Tupi no sábado? Foi méritos do Tupi também que conseguiu segurar ou o Cruzeiro tirou um pouco o pé, Cadu? Acho que talvez as duas coisas, mas assim, essa dificuldade relativa, eu até gostei do Cruzeiro. O jogo foi muito complicado, o segundo gol, o gol da vitória saiu só no final. Só que se a gente olhar em termos de criação de jogadas, de volume de jogo, o Cruzeiro foi muito bem, finalizou 26 vezes, ou melhor, 28 vezes contra 6 do Tupi. 68% de bola, 17 escanteios. Quer dizer, os números muitas vezes são enganosos, mas nesse caso, quando eles são tão elevados assim, eles querem dizer alguma coisa. O Cruzeiro criou, que é o principal, teve volume. No primeiro tempo já teve 17 finalizações, a bola não estava entrando, o Tupi mudou o seu estilo ao longo do jogo, começou mais assanhado, com 3 atacantes, encarando o Cruzeiro, depois recuou, jogou da forma mais tradicional dos times pequenos aqui no Mineirão, mas eu gostei do Cruzeiro. Não foi uma partida espetacular, nada disso, mas o principal, que é criar as jogadas, mostrar um time insinuante, com velocidade, aconteceu novamente. Não foi uma partida espetacular? Não. Tirou um pouco o pé, como você falou? Talvez sim, mas foi uma boa atuação, mais do que aceitável. Eu acho que tem até que elogiar o Cruzeiro e a torcida, porque o público, considerando as circunstâncias, time já classificado, Tupi... O jogo não valia nada para o Cruzeiro, vamos falar a verdade, né? Era só confirmar a primeira colocação, mas algo que viria de qualquer forma ao longo do campeonato. Diferente, né, Cadu? Coisa que a gente não tinha visto ainda o Cruzeiro enfrentar em termos de mineiros. 15 minutos finais do primeiro tempo, ele foi na pressão mesmo. O Cruzeiro teve muitas dificuldades defensivas, até para acertar um meio que não era também o meio que normalmente o Cruzeiro tem, com aquela agilidade, com aquela velocidade. Foi um time que impôs, mas sabe aquela história de tirar a velocidade do Cruzeiro que o Coritiba fez aqui no ano passado no Brasileiro? São Paulo fez. São Paulo fez. O Tupi fez meio isso. Então ele teve uma condição tática e aí ele mudou um pouco a forma de jogar do Marcelo também. O próprio Marcelo, o Fábio, reconheceram depois do jogo, que foi um teste que o Cruzeiro não tinha tido ainda. E aquela velha história, né? O goleiro do adversário quer ser o melhor goleiro contra o Cruzeiro. Jordão, sempre, né? Passou pelo Guarani, então. Não, ele foi super bem na partida. Aliás, o Guarani perdeu e tá perigando, inclusive, para a segunda divisão, mas mesmo que caia, nada tira o mérito, e até pela dificuldade, né? De quem está trabalhando no Guarani. Estou falando que eu sei. Olha aqui, deixa eu... Chama o Twitter aí para mim, ô Felipe, por gentileza. Vamos ver o Twitter aí do Rodrigo Pimenta. O Nilton e o Rodrigo Souza são mais precisos e mais seguros no meio-campo do Cruzeiro. E é uma combinação perfeita. Para quem gosta de marcação, sim. Né? Opinião. A gente tem que lembrar também que o Nilton é um cara que sabe chegar à frente. Claro. Ele tem essa qualidade. O Rodrigo Souza. Mas você mexeria, Brasil? Para esse jogo é a dupla. Não, para esse jogo é essa dupla. Depois eu voltaria o Lucas Silva, porque o Lucas Silva dá uma qualidade técnica ao meio de campo do Cruzeiro. Mas isso é um diferencial. Essa qualidade técnica não pode faltar lá? Eu entendo que, volto a te dizer, pelo estilo de jogo, ele exige mais aquele cara de marcação, até para que você libere esse quarteto, esse trio do Cruzeiro mais ofensivo, porque eu entendo que talvez o Goulart tenha uma função mais de ligação em função da marcação desses dois volantes. Eu entendo que vai modificar um pouquinho a funcionalidade. Agora só um pouquinho desse jogo do Cruzeiro, o Tupi me surpreendeu. Também. Eu não esperava um Tupi tão difícil, como o Cadu falou, no primeiro tempo ele saiu um pouco mais, e quando fechou, às vezes o Cruzeiro ou outras equipes finalizam menos e fazem mais gols. Dessa vez finalizou muito e a bola não entrou. Mérito do sistema defensivo, mérito do goleiro, mas a gente tem que lembrar que o Cruzeiro está na eminência de um jogo. Mesmo a turma que não vai, fica todo mundo um pouco grilado, porque o foco, querendo ou não, do grupo é uma Libertadores. Isso é para todo mundo. O gramado pesado mais uma vez. O gramado pesado mais uma vez. Também os jogadores ficam naturalmente tirando pedras divididas no gramado. Eu gostaria que você comentasse, você dissesse sobre o que o Marcelo Oliveira vai falar agora. O que ele achou desse jogo aí. Roda aí. Esse tipo de jogo eu já joguei
muitos jogos semelhantes a esse e já trabalhei comandando também outros tantos. Quando você faz o gol primeiro, o adversário abre, se sai um pouco mais e aí fica mais fácil. Mas eu gostei muito do resultado, gostei muito, acima de tudo, da persistência, da determinação do time, né? Acreditando, não desistindo nunca. Foi até o final, acho que tivemos aí 20 escanteios, né? E faltas laterais, outras tantas finalizações. E eles estavam marcando bem e demorou um pouquinho a sair o gol, mas ficou até com um sabor melhor e ficou aquela sensação que não tem nada fácil, né? A gente tem que buscar sempre com muito esforço, com muito sacrifício, e a recomendação agora é descansar bastante para a gente fazer um grande jogo lá no Uruguai. Muito bem, Ramalho, persistência, você acha que até citada pelo Marcelo ali, pode destacar o Dedé nesse jogo? Persistiu nas bolas aéreas até fazer o gol, ou seja, já vem persistindo alguns jogos, mas especificamente nesse ele marcar um gol, foi uma tijolada de cabeça, na verdade. Eu trouxe até informação durante os treinamentos que o Dedé, enquanto o grupo todo está fazendo um trabalho, ele está fazendo sozinho com um dos preparadores o trabalho específico de cabeceio no ataque. Apenas o Dedé, cruzamento e várias bolas, ele cabeceando, o resultado... Não tem feito? Não, só o Dedé. Eles fazem, claro, mas especificamente sozinho, só o Dedé. Ele faz a mais do que qualquer outro jogador. É uma coisa que parte dele, ele pede isso assim? Isso aí eu não perguntei, viu, Cadu? Mas eu acredito que sim, que parte dele. Então o resultado está aí, né? Muita insistência. Agora, o que o Marcelo falou e o que fica provado para mim, Everton, nisso tudo que ele disse na coletiva e no que foi o jogo, que o time do Cruzeiro não é nem um pouco acomodado. Não existe acomodação. É o Campeonato Mineiro, o time está disparado na frente, um empate não seria um resultado ruim de forma nenhuma, mas o time buscou a vitória até o último instante. E eu vejo muitos torcedores do Atlético reclamando da equipe titular que está acomodada, por exemplo. Isso no Cruzeiro, que foi campeão brasileiro, assim como o Galo foi campeão ano passado da Libertadores, o Cruzeiro vem de um título importante, mas o grupo não se acomodou. Vem com a mesma gana, a mesma raça para vencer todos os jogos. E quando a gente fala de Dedé, é brincadeira quando eu escuto nas possíveis dúvidas na seleção de Filipão, Henrique ou Dedé, né? Que isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira de mau gosto. O Dedé não é exagero. É brincadeira. Evidentemente que você não vai conseguir enfiar isso dentro da cabeça de um torcedor do Atlético, né? Mas o Dedé vive a melhor fase de sua carreira no Cruzeiro. A melhor fase. Seleção, a melhor fase dele no Vasco não passou perto do que ele vem jogando no Cruzeiro. A zaga da seleção é Davi Luiz, Thiago Silva. Dificilmente erra um bote. Melhorou demais a saída de bola, que ele errava muito. Não jogo aéreo, como falou, tanto defensivo quanto ofensivo, muito bem. Impulsão, e a explosão física do Dedé é um negócio para ser estudado. O cara realmente está jogando demais. Olha aqui, meu amigo, você está acomodado? Agora eu vou te fazer uma pergunta de foro íntimo, então. Como anda a sua vida sexual? Você não está querendo responder? Deu aquela risadinha de canto de boca, que eu sei, né? Eu sei, eu estou daqui, mas eu sei, né? Então você está se sentindo para baixo? Você é uma daquelas pessoas que andam cansadas, estressadas e a vida sexual quase não acontece? Olha, não se assuste e nem se desespere. Está vendo esse número que está na sua tela? Preste atenção, é o telefone do Ativo. Você ainda não conhece o Ativo? Então você precisa conhecer. O Ativo é um energético natural, totalmente voltado para essa questão sexual, que vai dar, aliás, uma turbinada na sua relação. Com a ajuda do Ativo, né, Rodrigo Genta? Você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, com intensidade e muito vigor. O Ativo vai agir na sua circulação sanguínea, devolvendo todo o ânimo perdido, Júnior Brasil, e vigor também que você precisa para fazer bonito na hora H. Eu sei que você não está bem, o Ativo pode agir em seu organismo por até 72 horas. Já imaginou? 72 horas de puro prazer? É, amigo, você vai virar um sexo machine. Surpreenda a sua parceira, pare de se preocupar na hora H, meu amigo. O sexo é vida, volte a viver com intensidade, claro, muita energia. Então você vai ficar aí totalmente para baixo ou vai pedir o seu Ativo agora? Você vai ligar agora no 3491-2227, 3491-2227, vai receber o Ativo com todo conforto e discrição. E não se preocupe, porque na hora de receber aí na sua casa ou no seu trabalho, a embalagem é muito discreta. Você vai ligar agora, os consultores estão prontos para tirar todas as suas dúvidas. Ativo é a energia que cabe no seu bolso. Eu estou tomando, é bom mesmo. Olha aqui, a produção dos Donos da Bola apurou, preste atenção. A produção apurou que o prêmio do Campeonato Brasileiro
ainda não foi pago para os jogadores e funcionários do Cruzeiro. Procuramos a diretoria, que disse que o prêmio está sendo pago conforme combinado. Não é isso, Dimara? Nós conversamos com o Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, e ele disse que o Cruzeiro é muito correto nessa condução da parte financeira e que tudo que foi combinado com os jogadores está sendo feito. Ou seja, que o pagamento da questão da premiação não é salários, vamos deixar claro, não é questão de salários, é questão do pagamento do prêmio do Campeonato Brasileiro. O que foi combinado com os jogadores está sendo conduzido da forma como foi combinado. Muito bem, Diogo Ramalho. Em futebol, Everton, é complicado porque onde há fumaça a gente costuma dizer que existe alguma coisa, né? Existe fogo. Agora, a gente conhece bem também como é o jogador de futebol. E eu acabei de falar da questão da acomodação. O Campeonato Mineiro, o time vem líder. Então, eu acredito que possa ter, quem sabe, ocorrido um pequeno atraso, talvez, e tenha repercutido nessa notícia, mas nada que preocupe os jogadores ou que eles cheguem a pensar que o prêmio não vai ser pago, porque estão jogando bem, ninguém está com preguiça. E se isso estivesse acontecendo, como a gente já viu em vários casos, vários times, várias ocasiões, o jogador já tira o pé da dividida, já vai com mais preguiça. Então, finge que paga, exatamente, como diz o Vampeta. Então, pelo futebol que o Cruzeiro vem apresentando, eu acho que está tudo tranquilo. Tem uma máxima de que jogador não admite atraso de salário. Evidentemente que o jogador quer receber premiação em dia, tudo que foi combinado. Mas, segundo o que me consta, o jogador não admite atraso de salário. Aliás, profissional nenhum. Não estou falando de jogador porque é a questão discutida aqui, é o tema discutido. Né? Mas todo mundo, você trabalhou, você tem que receber. Claro. Né? Agora, os salários estão em dia. Né? Então, e a gente tem que ser uma coisa, nós aqui procuramos ser muito coerentes. Aquilo que a gente falou quando esse papo surgiu com o Atlético, o que nós falamos aqui? Primeiro, o voto é a opinião, ao crédito que a diretoria tem. Falamos isso do Atlético, falamos a mesma coisa do Cruzeiro. Ao mesmo tempo, quando você tem uma informação, você tem que trazer à tona. Os dois lados, né? Você está ouvindo os dois lados. E aquilo que foi falado aqui é interessante. O Cruzeiro, mesmo com tudo isso, isso não afetou em nada. Tem que haver esse profissionalismo. Entendo, da mesma forma que eu falei na época com o Atlético, falo também com o Cruzeiro. Atraso, eu entendo que são normais por circunstâncias. Às vezes você está esperando uma liberação do dinheiro, alguma coisa, é um patrocínio que está chegando e você vai usar esse valor para pagar. Então não tem que ser feito tempestade. E até porque o momento, né, do Cruzeiro, você não tem que jogar isso como um fator preponderante. Claro. Até porque você viu sábado. Se está atrasado, sábado ainda estava. Você viu o empenho dos caras sábado. Competitivos, da garra. E mais, o Alexandre Matos também disse o seguinte, que problemas todos os clubes têm. Isso não é... Né, você tem dificuldades em alguns momentos. Né? Às vezes você dorme um dia e pensa, nossa, eu tenho que pagar aquele negócio lá. Mas que rigorosamente tem cumprido com aquilo que tem sido determinado. E óbvio que a gente sabe que a situação financeira de todo mundo não é uma maravilha. Né? O próprio país passa por essa situação. As rendas do Campeonato Mineiro. Nada. Tudo. Né? Que eu falo. Tudo bem. Sendo um brasileiro, você tem uma baita receita no Mineiro. Claro. Que o clube receba, e os próprios presidentes destacam isso, que é o segundo maior valor que é pago, né, de direitos de transmissão, primeiro brasileiro, segundo estadual. Mas ontem, o Cruzeiro levou 12 mil torcedores no sábado. Final da Taça Guanabara, Maracanã, ontem 9 mil torcedores. Por então, isso que a gente tem que os estaduais, do Cruzeiro. Exatamente. Mas ainda assim, Cadu, eu bato em cima da tecla de que os estaduais, eles estão acabando. Sabe? Eles estão acabando. E aí, porque os estaduais são feitos também com clubes do interior. E os clubes do interior estão acabando. Não tem jeito. Fala um clube do interior hoje. Que não, esse tá bem. Cita um pra mim. Não tem. Você tem um Boa que vive uma situação. Mas ele é atípico porque tá na Série B. Sem identidade no Brasil. Sem aquela coisa assim de... Não, eu acho até que ele conseguiu um pouco essa identidade, mas eu entendo o que você fala, porque ele mudou, migrou. Itinerante demais. Itinerante, agora está se consolidando. Mas a realidade do interior é muito ruim. Eu não sei a opinião de vocês, mas para mim, na minha percepção, foi o campeonato mais fraco mineiro que a gente teve. Você olha só, um Vila mal. Um Vila muito mal. E muito fogo de pai, né? Você pega o Minas, por exemplo, que estreou contra o Atlético jogando bem, todo mundo pintando um time novo ali, com o Fábio Júnior no ataque, o outro centroavante lá que era bom também. Depois o bom apareceram lá na frente uma hora, caíram, mudou, depois voltaram de novo. Ramalho, obrigado pela vinda aqui. Vamos fazer agora a troca, entra Léo Gomes e você sai. Alguma informação relevante para destacar
Não, apenas vamos observar hoje a escalação do Cruzeiro, se o Lucas vai como titular ou não. Eu não mudaria nem hoje. E Mike não viajou, né? A confusão do Mike é mais Você entende que o Cruzeiro vai ter mais dificuldades contra o Defensor ou contra o Defensor? Daqui a pouco você responde, temos que ir para o intervalo rápido. 2 minutinhos só, na volta, Léo Gomide, as coisas do Galo. Calma, torcida do Galo, calma que já vai. Daqui a pouco na volta, então, Léo Gomide conosco aqui nos Donos da Bola. Até já.